Mandar para o Alexis. Estamos aqui aquecendo, tentando conectar depois de uma noite de temporal, né? Mandei para vocês. Bueno, acho que estamos no ar, então, aqui, ó, me avisando que entramos no ar. Nesta quinta-feira, dia importante aí de nós podermos estar conversando sobre mais uma pauta que interessa a todos nós brasileiros, né? Especificamente aqui em Porto Alegre. E hoje eu trago para vocês, boa noite aos internautas, os amigos, seguidores, as pessoas que estão aí sempre interessadas em informações, sempre interessadas no que está acontecendo de última hora. E até em falando, né, de última hora, eu acho que é interessante a gente falar que hoje nós tivemos a votação de um veto de um projeto de lei que eu e mais 5 colegas protocolamos, um projeto de lei que previa a transparência total por parte do município nas questões da pandemia, de compra de respiradores, de adaptação de hospitais, compra de leitos de UTI, enfim, e também previa nesse projeto a abertura gradual do comércio, da indústria, do serviço. O prefeito vetou esse projeto e hoje veio o veto, enfim, para a Câmara de Vereadores para que a gente pudesse analisar. Tinham duas saídas, né? Derrubar o veto e mantinha o projeto, ou manter o veto e o projeto estava acabado. Conseguimos manter a questão da transparência, onde é obrigatório o Executivo apresentar uma vez por semana para a Câmara de Vereadores toda a transparência a respeito da pandemia aqui em Porto Alegre. E perdemos, infelizmente, a questão da abertura gradual do comércio e dos serviços da indústria. Enfim, fica aí a notícia para quem está nos acompanhando. E hoje está aqui conosco, com muito prazer de receber, o Dr. Marcos Bettinardi, ele que é médico psiquiatra e também psicogeriatra. Boa noite, doutor, um prazer de tê-lo aqui. Boa noite ao público que está assistindo, o meu amigo Alexis também. Também está conosco o Alex Grego, ele que é engenheiro, é empreendedor, é ativista das liberdades e também aí cuidador, né, que gosta da questão de também estudar e ajudar a questão dos idosos, principalmente em Porto Alegre. Boa noite, Alexis. Boa noite, Nádia. Boa noite, Marcos. Boa noite a todo o público que está assistindo. Essa questão das liberdades, ela vai obrigatoriamente ser abordada, porque é uma questão que não pode ser deixada de lado da análise da pandemia como um todo. Não podemos olhar apenas para um lado de um problema e esquecer tudo que envolve, né, um processo. Então, esse é o ponto mais importante para a minha participação nessa live. O Marcos, que eu conheço já há algum tempo, fiquei muito feliz por ele ter aceito o convite, porque essa live ela vai ter uma característica diferente de outras abordagens relativas à pandemia, porque ela vai abordar um grupo que é o grupo que mais está sentindo no corpo e na alma os efeitos da pandemia, inclusive das medidas que estão sendo tomadas para administrar essa pandemia pelos governos. Os idosos compõem o grupo de maior número de óbitos, com maior número de restrição de liberdades, e os idosos estão sentindo uma profunda dor. E esse é um assunto muito interessante de abordar, e por isso o Marcos é uma pessoa muito interessante de participar dessa live, porque o Marcos lida diretamente com isso todos os dias. Né? O Marcos foi um pouquinho lacônico aí na apresentação dele, mas eu vou completar e vou dizer que o Marcos trabalha em clínicas e hospitais que têm maciçamente presença de idosos, e ele dá todo esse suporte técnico e médico, especialmente para essa questão de saúde mental. De quem está passando por isso. A experiência dele, neste momento, deve ser algo assim muito, muito interessante de compartilhar. Coisa boa. Quero dizer aqui, dar boa noite para o João Cardoso dos Santos, Irajá Fortes, Daniel Siqueira, Daniela Bocorni, Ilza Terezinha Fava, a Salete Sasso, nos mandando um beijão lá de Veranópolis, dizendo que está muito frio, José Bessa, Gilson Balbueno, Cristina,
Amaury Lampert Filho, Cida Respanhol, olha aqui, a Cida já dizendo, chegou no Bourbon Ipiranga, o mercado está lotado, enquanto isso as lojas fechadas. A gente já vai falar disso também, principalmente por conta dos nossos idosos. A pauta é idoso, mas idoso também vai ao supermercado, também gosta de dar uma passeada, é necessário outras coisas que o doutor Marcos vai nos passar. Nilson Oliveira, Elizabeth Locatelli, a Carla Garcia, César Guto, enfim, aqui, ó. E a Ilza Terezinha está diretamente de Miami Beach, lá na Flórida, nos assistindo. E o Roberto Costa, daqui a pouco eu continuo aqui, chamando vocês aqui, dizendo quem está aqui conosco. Quem quiser fazer perguntas, fique bem à vontade. E a minha pergunta primeira para o doutor Marcos: como estão os nossos idosos aqui em Porto Alegre, doutor Marcos? Olha, do ponto de vista de saúde pública, não vão bem, né? Não vão bem, todo inverno os hospitais estão lotados, passa ano saindo a mesma coisa, agora com a pandemia a situação piorou, não existe um investimento na saúde do idoso, principalmente o idoso em estado grave, né? As medicações que o SUS fornece para os idosos também não são as mais adequadas, né? Principalmente as psiquiátricas, não são as primeiras escolhas que eles podem receber. Então, sempre, o que está acontecendo de mais grave agora com a pandemia é que, com medo de ir para o hospital, os idosos estão falecendo e adoecendo, ou ficando, virando casos mais graves, porque a família está com medo de ir para o hospital. Então, eles estão infartando mais, eles estão... problemas que exigiriam uma internação, emergência aguda, risco de vida, risco de morte, eles estão ficando em casa ou ficando nas clínicas geriátricas e estão falecendo por outras causas, né? Então, aumentou a mortalidade por outras causas, né? E pelo medo, pelo pânico, né? Que principalmente a imprensa e as pessoas que têm o poder em geral instalaram, né? Instituíram, né? Nessa doença, né? Não, e olha só, Alex, o que me chamou a atenção que o doutor falou, os hospitais lotados mais um ano. Não é novidade para nós, né? Não é esse ano que estão lotados, né? Pois é, os hospitais, eles já... O Porto Alegre, como o Brasil até é uma extensão disso, ele possui uma grande deficiência de sistema hospitalar, principalmente para a população de baixa renda. Nós que defendemos ideias liberais e, inclusive, liberdade econômica, que nós sabemos que a liberdade econômica ela é a chave para o progresso de uma nação. Nós sabemos que hoje toda a conjuntura, todo o custo interno do Brasil, tudo isso faz com que o mercado da saúde ele se transforme em algo extremamente difícil de ser gerido por empresas privadas. Ou seja, a população pobre acaba ficando dependente do SUS, sendo que o SUS tem um número enorme de deficiências, principalmente porque saúde é algo muito caro. Saúde é caro em qualquer lugar do mundo. E na medida em que o mercado privado ele é desestimulado a investir nisso, a gente nota que é uma deficiência. Nós tivemos uma demonstração cabal disso com o surgimento, há alguns anos, isso é um fenômeno crescente, de várias clínicas populares que foram surgindo para sanar essas deficiências. Então, o pessoal vai lá, paga 30, 40, 50 reais e consegue ter um atendimento que ela levaria meses, às vezes mais de um ano, para conseguir uma marcação pelo SUS. Tem um caso, inclusive, de um amigo meu, o Dr. Tiago, que inclusive, eles estão fazendo clínicas populares para neurocirurgia. Vejam só a que ponto nós estamos chegando, né? Particular e de baixo custo, podendo, ou seja, suprir essa necessidade. O risco alto, baixo custo e risco alto? Não.
Essas medidas privadas, econômicas, tentando driblar, digamos, as dificuldades do sistema, estão sendo muito bem sucedidas. Bom. Estão abrindo cada vez mais. E, doutor Marcos, me diga uma coisa. A gente sabe que a pandemia, né? E lá já se vão 100 dias do Fique em Casa, e principalmente o público-alvo do Fique em Casa são pessoas com comorbidades, pessoas do grupo de risco e idosos. Como estão os nossos idosos dentro de casa? Qual é o ânimos dessa pessoa que não está acamada, né? É idoso, tem sim lá sua pressão alta, tem algum problema de, sei lá, de diabetes, mas que estava acostumada a ter uma vida normal. O que está acontecendo com esse nosso idoso agora, se o senhor puder nos dizer? Só uma parte antes, né? O risco alto é empreender na saúde no Brasil, principalmente em Porto Alegre. Esse é o risco alto que as pessoas têm. Quem quer empreender na saúde tem um risco muito alto. Sobre a vida dos idosos, né? No início foi um pânico, né? Todo mundo muito preocupado, né? Porque na Itália e nos Estados Unidos eles têm dois fatores que são um pouco diferentes aqui no Brasil. Lá era inverno quando começou e a densidade demográfica em Nova York, a densidade demográfica na Itália é muito maior que a brasileira. E então teve uma mortalidade muito alta, principalmente em asilos residenciais geriátricos. Aqui isso não está acontecendo, né? Talvez, né, infelizmente, pode acontecer, mas não iniciou ainda, né? Teve casos isolados e casos que eu fiquei sabendo no interior de uma clínica muito grande, clínica geriátrica muito grande, com 60 idosos, a maioria foi contaminada e dois ficaram em estado grave e depois se recuperaram. Então a letalidade não é tão alta, é uma doença de alto contágio e baixa letalidade, né? O problema das medidas, quando elas são muito exageradas, né, como a mídia e o poder público está passando, são as doenças colaterais, né? As mortes colaterais, as medidas excessivas, né? Então, o idoso não vai tomar sol, o idoso que praticava exercício já não pratica exercício, ansiedade, angústia, medo. Daqui a pouco, um idoso que estava tendo uma vida equilibrada pode começar a ingerir mais bebidas alcoólicas e virar um problema, causar uma dependência química, né? Na tentativa, né, equivocada de aliviar a ansiedade e acabar exagerando na bebida alcoólica, né? Ou até mesmo drogas, né, em geral. E sedentarismo, né, ociosidade, que pode gerar ansiedade, né? Essas somatizações, insônia. Então tem que ter um equilíbrio nos cuidados, né? A forma como está se fazendo está muito exagerada. Mas e por que está sendo exagerado? Porque quem tem o poder e a mídia, eles não têm o interesse em falar, em se posicionar a favor de medidas moderadas, que seriam mais adequadas. Por quê? Porque no aumento da mortalidade natural da pandemia, eles vão ser responsabilizados. Então, eles não têm estímulos em falar a verdade e procurar a opinião de um médico independente. Eles vão escolher os especialistas, né, que convém, para serem entrevistados. Se alguém se posiciona de forma diferente do que eles querem ouvir, eles cortam a pessoa, eles não convidam mais, né? Então, assim, existe uma verdade oficial, que é da TV, da mídia mainstream, e do meio do poder, né? Federal, estadual, municipal, que é aquela verdade oficial, né? Então, ironicamente, né, porque verdade só pode ser uma, né? Não existe, né? Então, mas existe essa verdade oficial, né? Então, isso é muito preocupante, né? E é preocupante porque tem muitos colegas médicos que ficaram paralisados, né, com a pandemia, no sentido de não querer nem discutir
discutir mais a fundo o problema, aceitar essa narrativa oficial, né, que se quem é médico assiste o jornal, são só meias verdades e são mentiras, não são verdades, tá? O que passa na mídia oficial não são verdades, são meia verdades, mentiras. É aquela situação, a situação assim, pegam um caso isolado, mostram como se aquilo fosse a regra, e todo mundo fica em pânico. Quando, na verdade, você pega o número total de contaminados, que a gente nem sabe, porque é 10 vezes maior, porque não estão testando todo mundo. Pega o número total e divide, aliás, pega a mortalidade e divide pelo número total, a mortalidade é bem baixa, né? Isso não quer dizer que você não tenha que ter os cuidados, que você não tenha que cuidar com a higiene, evitar a aglomeração, né, a máscara, né? Não quer dizer que você vai esquecer que existe o problema, mas da forma como as pessoas estão vendo, está muito exagerado. Isso está causando outros problemas. Consultas desmarcadas, exames de rotina desmarcados, cirurgia desmarcado. Quando teve o HN1 em 2008, dobrou o número das mortes por câncer. Por quê? Porque as pessoas não iam no hospital, porque as pessoas não iam na consulta, não faziam os exames, e muito pior está sendo agora. Só que esses números, só que, por exemplo, o HN1 foi em 2008, essa pesquisa da contabilidade geral só foi aparecer, só foi ser concluída 2, 3 anos depois, porque é um estudo retrospectivo. A pandemia agora também, a gente não pode afirmar categoricamente algumas coisas, mas a gente já observa que tem coisas que são medidas que são mais graves e mais letais que a própria pandemia. De longe, existem coisas que são muito exageradas, né? Porque, novamente, não existe o estímulo, não existe o estímulo para que quem está ali com o poder e com a voz na mídia fale essa verdade, porque essa verdade é impopular. Por que ela é impopular? Porque é muito mais fácil a pessoa falar, não, tome todos os cuidados, né? Jogue lá para cima os cuidados, porque quando vier a consequência econômica disso, né, e o Alex, sou amigo dele, a gente conversa sobre essas questões do impacto econômico, ele está ligado à saúde humana, a ligação é direta, não tem como dissociar as coisas, né? As pessoas só focam na doença, na mortalidade, na transmissão, mas o impacto econômico elas não focam. Então, o Alex, ele está ligado nessas questões da liberdade, e eu também, a gente conversa muito sobre isso. A liberdade individual de escolher. Quando um pai de família que mora, né, no subúrbio, né, tem 3, 4 filhos, ele teria que escolher entre ele sair e trabalhar, se arriscar a se contaminar, e entre a fome, o impacto econômico que ele vai ter com os filhos, ele que tem que decidir o que é melhor para ele. Ele que tem que procurar decidir. Isso é saúde, né? Isso é saúde humana. Tem pessoas que têm condição, mas é a minoria, que tem reservas, que tem empregos estáveis, né? Só que tudo está sendo pautado por essas pessoas que têm essa estabilidade. São juízes, são o poder público, os jornalistas, a mídia, né? Quem é pobre não tem voz nessa pandemia. Quem é pobre não tem voz e o impacto econômico que vai ocorrer daqui 1, 2, 3 meses, ninguém vai ser responsabilizado. Nenhum político, nenhum jornalista. O máximo que vai acontecer vão ser desculpas, assim como a OMS faz. Mas foi a primeira pandemia. Não, mas a gente teria condições desde março, de poder dosar o impacto econômico com as medidas de saúde e buscar um equilíbrio, né? O que está acontecendo, essas medidas são totalmente desproporcionais à realidade, né? Elas vão causar mais mortes a médio e longo prazo, prejuízo econômico que nem se fala, a gente já vinha de uma recessão de 10 anos. Agora, essa pandemia traz um prejuízo equivalente a esses 10 últimos anos, né? Quem é que vai se responsabilizar? Quem é que vai pagar essa conta, né?
Com Entende? certeza, né? Os idosos, a gente sabe de casos, né? Até dizer aqui para quem está nos assistindo, a Beatriz Piccoli, que é a coordenadora municipal dos idosos, iria participar dessa live conosco, porém ela está com um problema de internet por conta do vendaval que deu ontem, então ela não pôde estar conosco, mas sabemos de casos de idosos que inclusive foram abandonados, né? Deixados em casa, não estão sendo visitados pelos filhos, que estão inclusive passando fome, idosos que estão se sentindo sós, solitários. O Roberto Costa aqui mandando a respeito dos idosos, gostaria de saber se os agentes de saúde têm dado atenção e acompanhamento a essa faixa de risco, seria importante saber. O Amauri dizendo, a Mauri Lampert, filho, estão infartando com medo do corona em casa, os nossos idosos, uma loucura. A Cida Espanhol, 4 meses e não se prepararam, só colocam a culpa na população. O Nilson Oliveira está conosco, a Graciane Soares, Gilson Balbueno, a Su Vargas, o Roberto de novo fala, eles têm acompanhados através de visitas, seria importante, levantamentos da imunodeficiência dos idosos, se está sendo feito. Francisco Mesquita está aqui, a Maria Helena Aveline diz, tenho 71 anos e já cheguei a ter muitos ataques nervosos. Moro sozinha e ninguém me visita. Acho que às vezes vou enlouquecer. Olha aí, ó, Maria Helena. E aí, doutor? O que a gente podia fazer, né? Os familiares, eles podem visitar os idosos mantendo uma distância de 1,8 metros, 2 metros, né? Então, podem ir até a cerca, a janela, mantendo uma distância, com máscara, o risco é zero. Ninguém vai se contaminar, né? Ela precisa de gotículas, né? Precisa de que a respiração seja próxima e contínua. Outras formas de contaminação também que vão ser evitadas pela higiene, pelo uso do álcool e gel. Então, não justifica não visitar. Você pode visitar com os devidos cuidados. E não vai ter, de forma alguma, eles não vão ser contaminados. Vai se formar, com o tempo, uma barreira imunológica, né? As pessoas que vão sendo contaminadas e vão se recuperando, elas vão formar uma barreira e, com o tempo, essas populações que devem ser bem protegidas hoje e isoladas, que são as pessoas com imunodeficiência, os idosos, né? Essas pessoas vão acabar não se contaminando porque a população que está mais exposta, os mais jovens, que acabam, mesmo com as restrições, acabam tendo que ir ao mercado, à farmácia e outras, eles vão se contaminando e vão tendo imunidade. O que vai acontecer? Com o tempo, eles vão estar imunes e os exames daqui a pouco vão ser mais acessíveis, vão ser mais disseminados e essas pessoas vão poder visitar seus familiares, né? Essas medidas de restrição intensa, elas estão atrasando que a população fique imune e forme essa barreira. Porque você tem que imaginar assim, de cada pessoa que pega e é grave, são outras 100 pessoas que estão pegando, que estão contraindo a doença e estão sem sintomas ou melhoram rápido e estão ficando imunes. Então, essas medidas exageradas acabam atrasando a formação dessa barreira. Porque, tudo bem, as pessoas podem ser contaminadas, mas e as outras 100 que seriam imunes, que seriam barreira? Não estão se formando, está atrasando, né? E o tempo está passando, e as lojas não estão abrindo, né? Hoje mesmo eu ouvi, né, que a porcentagem que o comércio é para a economia, né? Qual é a porcentagem, qual vai ser o impacto? Está tudo fechado, né? E, isso está intrinsecamente ligado com a saúde humana, não tem como dissociar, né? Então, na minha análise, com os meus colegas, eu, por exemplo, logo no início da pandemia, eu formei um grupo de WhatsApp com 2 economistas e mais 2 médicos, nós estamos em 5. E desde o início, reunindo evidências, observando, né? Então, levando em conta essa questão econômica, porque
a maioria das pessoas está vendo só a questão da doença, né? Desculpa, eu desviei um pouco do assunto, né? Mas era isso. É que eu acabo me empolgando. Alexis, mas aí tem pergunta aqui, 4 meses e não se prepararam, e a culpa é da população. E aí, Alexis? A É a leitura do Cida Marcos, tá falando. obrigado, Cida. A leitura do Marcos é a leitura muito pertinente, tá? E combina com a minha maneira de pensar. Basicamente, vou fazer um resuminho assim bem claro. Basicamente, primeiro, houve alguma espécie de desconhecimento dos governantes no início, ao imaginar que se fizesse 2 ou 3 meses resolve o problema. A experiência acumulada em epidemias virais pela classe médica e pela humanidade nos últimos séculos já nos demonstra que uma epidemia ela vai levar pelo menos 2 anos mantendo seus efeitos, podendo chegar a 5. Então, não é uma coisa rápida. Para a economia. Gente, estão pensando em parar a economia por 2 anos? Por favor, gente, o que é isso? Está acima de qualquer possibilidade. Então, quando desde o início alguns cientistas estavam defendendo um isolamento seletivo para não gerar toda essa debacle econômica, muita gente entendeu, e os governantes, com talvez aquele coeficiente de medo que o governante tem de depois ser culpabilizado pelas mortes, seja 1, 2, 10, 1000, né, quantas forem, levar a culpa. Então, me parece que eles procuraram errar pelo excesso, compreende? Em vez de acertar pela inteligência. O que nós estamos defendendo, nós não estamos chamando nem de horizontal nem de vertical, tá? Essa política seria um isolamento seletivo e profilático. Profilático com as medidas que todos já conhecem, e seletivo ao separar os grupos de risco do contágio, porque esses sim podem causar mortes. E os outros, a população mais normal, dificilmente vão chegar a óbito. E os números estão comprovando isso, porque 88% dos óbitos, os números que eu tabulei aqui, são de pessoas acima dos 60 anos. Ou as pessoas que têm aquelas comorbidades. Então, isso aí endossa a teoria que já foi colocada desde o início da herd immunity, da imunidade de rebanho. Ou seja, quanto mais pessoas com baixíssimo risco de desenvolver a doença de forma grave, né? Baixíssimo risco, pessoas saudáveis, inclusive crianças, tá? Receberem ou se contaminarem, não está se defendendo que se contamine, está se defendendo que siga a vida normal para manter a economia e, a partir disso, vai se criando naturalmente uma imunização coletiva. Porque menos pessoas não imunizadas naturalmente estarão circulando na sociedade para retransmitir o vírus. Então, isso diminui a velocidade de propagação drasticamente. Se tivessem feito isso ali na segunda quinzena de março, quando começaram as medidas, Porto Alegre já estaria hoje com uma imunidade, se não o suficiente, pelo menos muito razoável. Se considera que 60% de uma imunidade de rebanho já é suficiente para praticamente tornar a propagação mínima, de 60% a 65%. Hoje eu já teríamos, com certeza, 40%, 50% imunes, ou pelo menos 40%. E aí nós teríamos uma tranquilidade muito melhor e sem onerar esse medo de que faltem leitos hospitalares. Essa foi sobre a questão dos idosos, tá? Eu convivo muito com idosos, tá? Eu tenho muitos idosos na família, e eu tenho muitos amigos idosos, né? Eu tenho amigos com 90 anos de idade que eu estou tendo sentido falta deles, porque pessoas com uma sabedoria imensa, que eu ia na casa deles para conversar, eu tenho meus grupos de amigos onde sempre haviam idosos, e pessoas com uma lucidez, com uma experiência de vida, eu estou sentindo falta disso. E eu fico pensando assim, esses idosos, né, solitários, esses idosos se deprimindo, idosos sendo não visitados por medo pela própria família, idosos com medo, e alguns já me contaram isso, medo de morrer na pandemia, sem poder ver seus filhos novamente, porque eles não podem chegar perto. Idosos que têm filhos no exterior, querem viajar para ver os pais. Idosos avançados. E eles não podem viajar, porque está proibido viajar.
Ou seja, existe uma certa insensibilidade flagrante aí, uma espécie de falta de empatia com o próximo nessas medidas, que isso está me machucando, sabe? Estou sentindo um incômodo emocional com tudo isso que está acontecendo, em especial com o idoso, que ele é o mais frágil nesse processo. Me parece que as políticas adotadas, elas caminharam no sentido de vamos evitar mortes pelo Covid, mas se morrerem de outras coisas não interessa. Gente, se não morrer do Covid, mas morrer de câncer, ou morrer com aquelas várias doenças colaterais que o Dr. Bettinardi citou, como infarto em casa, né? Câncer, essas outras, ou morrer por motivos econômicos. Imagina, tem gente subnutrida. Mendigos estão comendo menos do que comiam antes. Aqueles pedintes que a gente já conhece até pelo nome, que a gente, nos nossos trajetos, que a gente para na sinaleira e dá aquela ajudinha, né, caridosa, como qualquer cristão faz. Esses idosos, a gente está vendo a olhos vistos, esses mendigos estão emagrecendo. Até mendigos. É impressionante. E o efeito colateral na saúde, porque diz defender a saúde, tem um efeito colateral gravíssimo. Estão conseguindo, pela retirada dos hospitais, da licença, da liberdade de tratar outros procedimentos, os chamados eletivos, estão fazendo com que esses hospitais percam seu fluxo de caixa e quebrem economicamente. Já tem hospital que fechou. Ou seja, então vou fazer hospitais de campanha, enquanto hospitais normais já existentes estão quebrando porque não conseguem pagar a sua folha de pagamento. Me parece que a visão está sendo muito pequena, né? Eu não citei da morte por depressão. Gente, é terrível. Outro detalhe que eu queria comentar também é que nessa política um pouco equivocada de fazer a imunidade, de fazer o isolamento total, estão esquecendo que um país como o Brasil, que a maioria da população mora em casas humildes e pequenas, se não favelas, esse tipo de isolamento é absolutamente impossível de ser colocado em prática. É uma utopia, uma fantasia. Pega, por exemplo, uma casa humilde no bairro Bom Jesus, que é um bairro humilde, de 2 peças, onde moram 8 pessoas. Imagina lá 2 idosos, 3 que trabalham, 7 que não perderam o emprego, 2 crianças, os que trabalham têm que ir, vão pegar o ônibus lotado, vão chegar em casa. Cadê o isolamento? Não existe. Impossível, impossível, impossível. E nesse aspecto, então, para eu fechar a minha fala sobre a questão das políticas adotadas e da questão da saúde e dos efeitos colaterais, eu ainda cito a questão de que a questão da histeria coletiva. Criou-se uma histeria coletiva de uma maneira em que pessoas estão amedrontadas, sabe? Eu acho que a solução não é simplesmente fingir que o Covid não existe e todo mundo se esconder. Ele vai continuar existindo. Nós só vamos empurrar com a barriga o problema. Agora, se nós aprendemos a conviver com isso por 2 a 5 anos, né? Isso, através das medidas citadas, né, de isolamento seletivo e de profilaxia, eu acho que podemos seguir uma vida normal sem fazer essa quebradeira toda. Né? E sem esse problema que vai acontecer, de que vamos ter menos morte por Covid, talvez, mas muito mais morte de outras causas. Ou seja, estamos trocando uma coisa pela outra. Né? Com certeza. Eu tenho umas pessoas... um pouquinho aqui. Tem umas pessoas que estão fazendo perguntas, eu vou passar assim as perguntas todas, vocês anotem, aí eu vou chamando, tá? O Paulo Meira pergunta: Dr. Marcos, o senhor acredita que é possível conciliarmos a manutenção das atividades econômicas com a contenção da Covid, ou o isolamento seria a única saída viável? O Amauri está dizendo que o povo tem que trabalhar, até para esquecer dessa loucura do corona. A Maria do Carmo está aqui conosco. O Nilson Oliveira, lembrando para ti, Alexis, que o governador do Ceará abriu covas só para assustar o povo. Era aí que depois que eu ler todos vocês vão falar, tá? O Gildo Heckler está aqui conosco. Aqui, peraí, que tem, senão eu perco. O Vladimir Fagundes
Estou pensando uma coisa, como está sendo o serviço de mototáxi nas cidades, uma vez que o capacete é compartilhado? A Su Vargas dizendo, a mídia é o profeta do caos. A Mari Calisto, temos que ir para a rua novamente, estão fazendo isso só para roubar, está na cara. A Larissa Biasek, aceita um retrocesso na liberdade de expressão para mitigar uma pandemia alarmante. Era aí que tem mais gente. Aqui a Adri Alt está conosco. Fabiano Fafá, boa noite, prezados. Existe algum tipo de critério beneficiando idosos caso haja a vacina de cura da Covid? Fernanda Jardim, cuidar da saúde mental é importante. As doenças psiquiátricas estão se agravando com tantas restrições. O Fabiano Fafá, falando exatamente o que o Alex falou, me preocupo com os idosos que moram nas ruas, que além do frio na época ainda são pessoas vulneráveis. Pergunto, será que o prefeito está atento para esse grupo? Alfredo Azevedo, muito boa explicação. O Nilson disse que a cidade dele é Salto do Jacuí, tem 15 mil habitantes e não morreu ninguém por lá. Enfim, depois eu passo as outras rodadas. E aí, doutor Marcos? Então, como eu disse antes, né, o que comentaram ali, existiu desde o início um negacionismo do impacto econômico e uma dissociação do impacto econômico com a saúde humana. E qualquer médico independente, né, que tem uma noção básica de economia, que não são todos, né, porque tem médicos que não têm mesmo, né, a gente vê pelas opiniões que eles têm. Observa que os problemas, pode observar que os problemas decorrentes são muito maiores, né? E só que a TV, desde o início, só falou de mortalidade e de transmissibilidade. Não começou a falar de impacto econômico 15, 20, 30 dias atrás, mas a gente está com esse problema desde fevereiro, março, né? E isso não tem como dissociar da saúde. Nossa discussão aqui sobre os idosos não tem como dissociar da saúde dos idosos, né? Porque que começa a acontecer? Começam as famílias que estavam terceirizando os cuidados, contratando uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, colocando eles numa clínica geriátrica, né, para serem melhores cuidados, porque o idoso em casa, muitas vezes a família não consegue e nem sabe, né, das técnicas para cuidar do idoso, acaba, mesmo com boas intenções, acaba não cuidando tão bem, né, acaba começando a retirar, né, medicação, que são muitas vezes medicações compradas, esse familiar perde o emprego, não compra mais a medicação, isso a gente vê no dia a dia, é uma coisa que acontece mesmo, não é nem exposição, a gente vê assim, o familiar diz que aquela medicação ele não vai mais conseguir comprar, então tem que substituir por outra. Aí o que eu falo? Olha, o SUS fornece essa, mas tem risco de tal e tal efeito colateral para o idoso, não é a melhor medicação para o idoso. Então, isso vai refletindo, só que isso ninguém enxerga. Não aparece isso na TV. Vai aparecer o númerozinho, a contabilidade ali da mortalidade. Então, é uma medicina focada em mortalidade, e não é só na pandemia. Então a medicina baseada em evidências, ela foca muito no desfecho de mortalidade, mas ela não avalia a qualidade de vida. Então, só dando um exemplo, a pressão tem que ser 12/8, a qualquer custo. Não importa se o idoso vai acabar tendo restrição alimentar, vai comer mal, vai sofrer para fazer a dieta, tudo. Não, tem que ser 12/8, porque foi visto que lá na frente vai ter uma redução de 5% na mortalidade. O que importa 5% na mortalidade se o idoso, para isso, ele vai ter que viver 30 anos, dos 60 aos 90, viver mal? Então, não estou dizendo para não ter cuidados com a saúde, mas tem que cuidar com o excesso, com o exagero, tem que ter um equilíbrio, né? Tem que buscar quando for consultar a sua saúde, buscar um equilíbrio, né? Cuidar com esses excessos da TV, né? Como eu estava ouvindo hoje, né? Uma hora o ovo frito é proibido, outra hora o ovo é liberado, uma hora o café é ruim, toma uma xícara de café, não precisa tomar uma jarra, né? Come um ovo frito de vez em quando, não precisa comer todo dia. Então tem que buscar um equilíbrio. E nessa pandemia, da mesma forma, não fica acreditando no que passa na TV, porque ou é meia verdade ou é mentira, porque a verdade é impopular. A verdade,
o jornalista, quem tem o poder, não vai falar a verdade impopular com o risco de depois acusarem ele, equivocadamente, vão acusar, vocês falaram que poderia liberar o trabalho, mas aumentou a mortalidade, mas iria aumentar de qualquer forma, entendeu? Só que não liberando, acontece o impacto econômico, que o brasileiro sempre acha que vai dar um jeitinho, mas não tem jeitinho. Se não girar o comércio, isso vai refletir na economia e vai refletir na saúde humana. Então, as coisas não estão dissociadas, as coisas estão ligadas de forma muito clara, assim, direta. Com certeza. A Luiz Porleder está dizendo aqui, isso é pânico na população. A Anne César, tenho 3 filhos, e quando minhas filhas, quando eram pequenas, pegavam sarampo ou varicela, colocava o meu filho junto delas para que ele também pegasse, e eu tratasse todos juntos. Mas aí, enfim, meu filho acabou não pegando, isso quer dizer que nem todo mundo vai pegar. Concorda, doutor Bettinardi? Sim, o que nós temos que cuidar na saúde humana são as exceções, né? Então, por exemplo, um exemplo bem clássico. A minha avó fumou até os 100 anos e viveu. Não, mas dentre as pessoas que fumavam, ela era uma exceção, porque a maioria fumando falecia antes de câncer. Então, tem que cuidar com a exceção. E a TV, ela mostra muito a exceção. A TV, ela vai noticiar um assassinato, mas quantas milhões de pessoas moram na grande Porto Alegre? 1.500.000, 1.700.000. Tem um assassinato, nossa, violência. Né? Mas calma, qual que é a proporção disso? Mesma coisa com as doenças. Porque faleceu, era jovem. Tá, mas de quantos jovens que pegaram, quantos faleceram? Era a exceção. E a TV vai mostrar a morte, a exceção. Né? E não é que a TV quer causar pânico. É porque se ela passar o trivial, ninguém vai assistir, né? Eles querem a coisa, a exuberância, né? Então, por isso que tem que ter cuidado para não ficar levando tudo que enxerga como correspondente à realidade. Estão vendo uma microfoto de uma realidade que é gigante. Né? Então, as pessoas não devem entrar em pânico. A doença é contagiosa, mas tem que procurar levar a vida normal, se ocupar com outras atividades, assim, para passar o tempo, né? Porque uma coisa que eu sempre explico quando eu falo, o nosso cérebro, todo dia, ele joga uma energia para a gente gastar, uma energia mental. Se a pessoa não gasta, através da atividade física, trabalho, relações em geral, essa energia acumula, vira ansiedade. Então, se a pessoa fica ali confinada, a imunidade vai baixar, né? Essa energia não vai ser gasta, vai somatizar, vai para o corpo, vai virar ansiedade, vai virar depressão. Então, as pessoas têm que buscar ter uma saúde física e mental, né? E cuidar com essas coisas tóxicas, né? A mídia tá muito tóxica, a discussão política polarizada muito tóxica, né? E muita gente com opinião e sem conhecimento científico, né, para saber as proporções, o que é exagerado, o que não é, né? Então, acabam levando, como eu disse, a exceção como regra. Na ciência, a gente descobre que a gente tem que olhar o todo, todas as variáveis. Não dá para olhar só a transmissibilidade da doença. Tem que olhar o impacto econômico, sim, e foi negado, né? Quem tenta falar diferente é cortado, né? Porque não é o que eles querem ouvir. Eles querem ouvir que faça isso, faça aquilo e tal, porque quem está ali é mais confortável. É confortável. A pessoa, quem está no poder, não vai ter prejuízo direto. Ela vai ter prejuízo indireto. E depois pode criar uma boa desculpa. A gente não sabia, né? Não, a gente sabe sim. Muita gente da mídia sabe sim. Estão falando coisas exageradas e estão falando só que é a narrativa que é popular, né? Algumas pessoas, a população também fica confortável ouvindo alguém mandando nelas, né? Infelizmente, essa é a verdade. Nem todo mundo quer ficar pensando, nem todo mundo quer pensar a fundo num assunto, né? Sobre um assunto como um todo. Nem todo mundo quer pensar e nem todo mundo quer estudar sobre o assunto. Então, e não culpo ninguém por isso. Cada um com as suas preferências. Mas o que está acontecendo, essa mentalidade coletiva, né, esse coletivismo, assim, de você seguir uma verdade oficial cegamente, sem questionar, inclusive
pessoas que têm capacidade técnica para questionar, seguirem aquilo porque é mais confortável, né? Negacionismo do impacto econômico, essa é a palavra, negacionismo do impacto econômico que está ligado diretamente com a saúde humana. Então, o que a gente espera é que as pessoas, né, do poder comecem a ver as coisas de forma real. O brasileiro ele dissocia as coisas, ele sempre acha que vai dar um jeitinho, que a economia amanhã vai ser reparada, não vai ser amanhã, né? Ou o mercado funciona, né, o livre mercado, as trocas acontecem, né, e as coisas se constroem, ou vai ser destruição, né, vai ser como a Venezuela, né, vai ser esses países que destroem a economia e daí falta insulina lá na Venezuela. Em Cuba faltava insulina, na Venezuela preservativo custava R$100 uma caixa, equivalência, né? Então, como que vai ter saúde com miséria, com pobreza? Tem que acabar com essa mentalidade, né? Enfim, acho que está bem claro já o que eu falei, para não me extrapolar. Né? Alexis, o Nilson Oliveira diz: morre 60 mil pessoas de homicídio no Brasil. Nossos maiores inimigos é a grande mídia. E aí eu digo, os nossos idosos estão em casa assistindo TV. E aí, Alex? O idoso, em geral, tá? Como ele está menos acostumado com as mídias mais tecnológicas, né? Não estão tão acostumados. Alguns muito idosos, assim, têm uma dificuldade até, de certa forma, grande. Então, eles usam muito a TV. E a TV está, neles, gerando esse efeito muito mais grave de uma histeria, de um pânico, assim, de uma dor emocional, um medo de morrer, incrível. Uma pessoa que já é frágil, né? Me parece uma crueldade, como eu disse antes. Eu vi que o Fabiano Fafá, gente finíssima aí, está ouvindo, viu? A preocupação dele com idosos é conhecida. Né? A frase da Su Vargas foi magnífica, viu? A mídia é o profeta do caos. Né? Estamos vivendo isso, né? É incrível. Parabéns, Su. Bela frase. Mas, assim, é importante abordar um pouquinho da questão econômica, porque é muito importante sempre tudo que a gente analisa, em qualquer fenômeno, analisar não só os efeitos imediatos, mas os efeitos de segunda, terceira, quarta ordem. O que vem depois, e o que vem depois causa o quê mais adiante, e esse causa mais outras coisas decorrentes. Então, vejam bem, o número de desempregados no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Brasil, e no mundo está crescendo dramaticamente. Tá? E essas pessoas sem trabalhar não vão poder viver com R$600 por mês por prazo curto ainda, né? Certo? Como é que vão viver? Tem que pagar conta de luz, tem que pagar conta d'água, tem que pagar comida. Gente, convenhamos, é difícil, né? R$600 não é nem o salário mínimo, que já é baixo no Brasil. Vejam, então, essa recuperação econômica, ela é premente, ela é urgente. Tem países que são mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, onde houve uma demissão em massa lá por força da pandemia, até porque lá a rigidez laboral, ela não existe como aqui. Então, lá, muita gente já foi desligada do emprego e, como já houve a retomada econômica, lá já está acontecendo, mesmo com o grande número de casos, mas eles não estão cedendo ao vírus, tá? Eles estão lutando contra o vírus, é outra política. Lá, já foram retomados, nos últimos... Eu vou te passar os dados que o meu amigo economista Igor me passou, ele é um economista brilhante, me passou uns dados de hoje, tá? Ou de ontem, esse aqui, que ele recolheu. Nos Estados Unidos, nos últimos 30 dias, já foram recuperados 4,8 milhões de empregos. E tem um dado muito interessante nos números que ele me mandou. Metade destes empregos são do setor de lazer e alimentação, que engloba turismo, hotéis, restaurantes. Vejam bem, 2,4 milhões de empregos recuperados somente nesse setor, aproximadamente. Vejam bem, aqui tratam alimentação, hotelaria e até comércio como setores não essenciais. Academia não é essencial, né? Pode quebrar a academia. Né? Ou seja, e para as pessoas que trabalham lá, isso não é essencial? Isso é extremamente essencial. É o ganha-pão, é como a pessoa vive, né? Como a pessoa paga suas contas honestamente. Né? Então, essa questão econômica ficou muito bem falada por todos aqui, né? E vou falar um pouquinho da questão da liberdade, que é o que mais eu queria falar. E
os outros temas estão ocupando espaço da liberdade. O que mais me chateou em Porto Alegre, na questão da liberdade individual, foi no último decreto, ou no penúltimo, tinha uma norma de que idosos, considerados assim sendo maiores de 60 anos, seriam interpelados em parques públicos para saírem do parque. Gente, alguém já parou para pensar o que é isso? Uma pessoa com 70 anos de idade, caminhando na Redenção, vai vir, digamos, a Guarda Municipal para recolher esse cidadão livre, autônomo, independente, lúcido, não é senil, 60 anos, poxa, né? Vão recolhê-lo e prendê-lo? Vão aplicar ele uma multa de R$1.000 e poucos? Vão levar ele no camburão? Mas o que está acontecendo? O que é isso? Isso aí é ultrapassar qualquer limite tolerável em relação à dignidade humana. Direito de pensar, direito de se expressar, direito de ir e vir. O que é isso? Onde é que se viu isso? Ora, imagina o constrangimento das forças policiais em ter que prender um idoso porque simplesmente está caminhando. Né? Imagine, é o cúmulo. Isso me lembra 1984, aquele famoso livro do George Orwell. Né? Acho que nem lá se chegou a tanto de proibir pessoas de caminhar na rua. Em 1984, nessa ficção distópica, caminhar não era proibido. Né? Ler caminhar não é. Então, assim, essa questão da liberdade não é algo secundário, não. Isso é algo primordial. Entre ficar doente e ser escravo, ou não ficar, ficar doente livre, ou ficar um escravo, né? Entre a doença e a liberdade, né? Compreende? Eu prefiro a liberdade. Eu prefiro ficar doente, mas ter minha liberdade. Eu prefiro. A minha liberdade vale mais. Vale mais. Tem uma senhora que está falando conosco aqui, olha que amor, a Leia Farias Pereira, tem 84 anos, trabalhava e viajava pelo interior com exposições e leilões de arte. Estou há 100 dias em casa, moro sozinha, não entrei em depressão porque tenho um equilíbrio emocional muito bom. Procuro ocupar o meu dia com tricô, bordados, cursos online e etc. Com a graça de Deus, vou passar por mais uma. E aí, doutor? E quem é que não tem? E aquele idoso que não tem um equilíbrio emocional, que não faz igual a dona Leia Farias, que está nos assistindo aí, dando seu depoimento tão querida. Como fica o nosso idoso, né? Sim, ela é a minoria, né? A maioria não está nesse ritmo que ela está, com essa flexibilidade de atividades, né? Para poder ocupar a cabeça dela, para não acontecer exatamente aquilo que eu falei, sobrecarregar, né? E começar a ir para o corpo, virando uma doença psiquiátrica, como uma ansiedade, depressão, né? Em 2025, na nossa região, em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, vão ter 200 mil idosos. Então, imagine, 200 mil idosos, né? E os hospitais são o que são como são, né? A saúde pública é essa daí, né? E os idosos, eles têm mais doenças, usam mais medicações, né? Pensando nisso, assim, né? Uma vez me perguntaram o que o setor público poderia fazer, né? Minha única sugestão é procurar desonerar os serviços de saúde privados, né? Desonerar tudo que for possível, né? Porque o custo de você empreender nesse setor são leis trabalhistas, são impostos, são multas trabalhistas, são coisas que quebram serviços de saúde privados, né? Que podem ajudar a resolver, ou de fato resolver esses problemas, né? Desonerar para estimular para que pessoas invistam nisso e criem serviços de qualidade, né? Nesses setores. Então, como a gente estava falando, o alto risco de empreender é maior, né? No Brasil, em Porto Alegre.
o custo é muito alto de empreender e não vai ter como a saúde pública arcar com todas as doenças que todo o atendimento à saúde desses idosos sozinho, né? Não vai ser a saúde pública que vai conseguir arcar. Então, tem que se iniciar um estímulo para que pessoas invistam em serviços privados nesse setor, para poder amenizar um pouco a situação, porque a situação provavelmente vai ser caótica cada vez mais, né? Mas pelo menos que amenize, né? Tanto Porto Alegre consiga contribuir com isso, como estadual e federal, né? Se não houver um estímulo do empresário para que ele abra esses serviços, mantenha os serviços, isso com o tempo os serviços vão se precarizar, vão oferecer um serviço também de má qualidade pelos altos custos, isso vai refletir na saúde da população. Não tem também como dissociar isso, né? E não adianta o Estado, né, como um todo, em qualquer uma dessas esferas, querer resolver isso, se meter a resolver isso, porque não vai conseguir, né? Isso a gente vê pela saúde pública como né? É algo que tem que ser deixado para alguém administrar, né? E que essas coisas funcionem, né? Outro problema é achar que dinheiro nasce em árvore, né? Isso é uma coisa. O jornalista ele tem isso. A vacinação é gratuita, não sei o que é gratuito. Como assim gratuito, né? Como se a gente não pagasse imposto. Isso todo dia. A educação é gratuita, a vacinação é gratuita, a medicação é gratuita. Não é gratuita. A medicação é paga. 4, 5 meses de trabalho do brasileiro para pagar imposto, para comprar essas coisas. E a gente recebe um serviço ruim, medicações inadequadas, né, e paga 4, 5 meses de imposto. Então não existe nada gratuito, não existe almoço grátis, é a famosa frase do economista, né? Então isso tudo tem que ser colocado na conta. Enquanto a gente não começar a pensar a médio e longo prazo, vai ser sempre esse caos, todo ano essa confusão, toda essa confusão, a gente pagando muito para receber pouco, né? A gente paga muito e recebe pouco. Muito bem. Na saúde... Gente, já passou 1 hora, vocês não acreditam, o papo tá mega 10, o pessoal aqui muito empolgado aqui, mandando mensagens, parabenizando aí o Dr. Marcos, o Alexis, mas nós temos que terminar. A Flávia Adriana Munhoz diz, liberdade é tudo, não podemos perder o direito de ir e vir. E o Wilson Teixeira concordando com o Dr. Marcos, nada é de graça. Então, eu vou pedir aqui, vou começar pelo Alexis, uma dica para os nossos idosos aí, que estão há quase 100 dias trancafiados, que nem no parque podem passear, porque ainda corre o risco da guarda municipal ou alguém ir lá prender os nossos coitados, nossos idosos, que parece que estão pagando o pato aí, né? Nesse momento de histeria que estamos vivendo. Uma dica aí para os nossos idosos e muito obrigada. Bom, vejam bem, a primeira recomendação aos idosos é que, por estarem no grupo de risco, esses sim são as pessoas em relação às quais nós temos defendido esse isolamento seletivo. Com a ressalva, desde que voluntário, tá? Porque a liberdade vem primeiro, voluntário. Recomendamos, certo? Mas não se deve obrigar. Recomendamos. Isolamento seletivo. Continue se protegendo bastante, tá? Porque em caso de contaminação, a possibilidade do vírus progredir e gerar sequelas, ou quem sabe algo pior, ela é maior na pessoa idosa e na pessoa com comorbidade. Então, sim, o que nós temos aqui não é de desconsiderar o perigo do vírus, é simplesmente como administrar melhor essa situação, tá? Porque vai ter menos óbitos com as medidas que nós estamos defendendo, menos do que esse isolamento radical que vai causar óbitos de primeira, segunda, terceira e quarta ordem. Então, o meu conselho é, primeiro, continuem se protegendo com esse isolamento razoável, com as medidas profiláticas. E o meu maior conselho para os idosos, não vai para os idosos, vai para os filhos dos idosos, para os netos e para os amigos dos idosos. Tá? Ajudem eles, ajudem. Filhos de idosos,
Não precisa ir lá dar o abraço se vocês estiverem com alguma suspeita de que estejam com o vírus. Não precisa chegar tanto. Mas vá visitar, não isole, dê apoio emocional, leve um presente, leve flores para sua mãe idosa que está em casa. Vai lá, ela mora sozinha, leva flores para ela. Leva. O seu pai é um idoso que está lá sozinho. Vai lá jogar um xadrez com ele, jogar damas com ele, quem sabe, fiquem lá 2 metros, assim, né, de máscaras, mas dê conforto, aproxime-se, converse, telefone, usem o telefone, liguem para as pessoas, não se afastem, mantenham contato dentro do razoável. Tá? Apoio emocional é importante, porque uma pessoa forte já tem períodos de tristeza. Né? Imagine uma pessoa mais fragilizada pela idade, pela doença, pela fraqueza. É muito mais sensível a isso. O meu conselho, então, é bondade, bom coração, né? Espírito cristão, espírito de bondade, espírito de doação pelo outro. Tá? Como eu acho que é a minha última fala agora, né, Nádia? Sim. Então eu vou fazer 2 prognósticos aqui, tá? E um agradecimento. Um prognóstico realista. Eu acho que tem data para acabar esses isolamentos todos, tá? Que é quando estiver pertinho das eleições. Porque aí os governantes vão poder tomar medidas populistas, né? Quem sabe distribuir caixas de leite nas vilas, quem sabe, né? Eu acho que ali vai ser a hora de eles fazer a virada desse processo. Palpite, só palpite, né? Desses governantes. E meu outro prognóstico, esse triste, é que nós teremos, depois de passado isso, quando as pessoas voltarem às atividades normais, procurando médicos por outras doenças, se hospitalizando, nós vamos ter uma explosão de óbitos, lamentavelmente, principalmente por câncer, tá? Como já foi notado em outros episódios, tá? Preparem-se, gente. Vai ter o pós-pandemia, vai ser dolorido também. Agradeço profundamente a presença do Marcos, porque eu já conheci o Marcos há bastante tempo e me pareceu que, pela especialidade dele no tratamento principalmente emocional de idosos, ele poderia criar uma live extremamente interessante e por um tema que não tem sido abordado, né? Então, me pareceu algo muito interessante, fico feliz pela aceitação dele, principalmente pelo brilhante desempenho que ele teve, com clareza, com lucidez, mostrando todo o seu gabarito profissional. Parabéns, viu, Marcos? E parabenizo, por fim, a Nádia, que nos proporcionou esse momento maravilhoso, e aos ouvintes que fizeram uma coisa maravilhosa hoje. Eles trocaram o Jornal Nacional por essa live. Parabéns a todos. Muito bom, Alexis. E doutor Marcos, conselho, uma dica para os nossos idosos, para o pessoal que está nos ouvindo? Que os idosos, eles busquem um equilíbrio na saúde, que eles procurem o médico de confiança deles, a enfermeira de confiança, a psicóloga, né, as pessoas da saúde, para conversar e buscar informações. Não fiquem levando o que é dito na TV ao pé da letra, porque eu vou repetir, é meia verdade ou mentira. Os números enganam, né? Para quem não tem uma base em estatística, os números parecem que são a mais do que acontecem, eles não estão vindo conforme as datas, eles são números às vezes acumulados, né? Os filhos dos idosos, evitem chegar com uma carga emocional, com notícias ruins, pesadas, sobrecarregar eles, ansiedade, isso é transmissível, a ansiedade, né? Se os filhos estão ansiosos, estão nervosos, muito preocupados, vão passar isso para eles. Então, evitem esses assuntos mais sensíveis, né, à medida do possível, né, e não importunem os idosos, né, não sejam chatos, assim, deixem eles, quando eles têm autonomia de decidir, deixam que eles decidam, né, não fiquem fazendo terrorismo, amedrontando, ameaçando, né, porque eles têm que descansar, eles têm que ter paz de espírito, né. Essa doença, ela é, sim, contagiosa, mas não é um ebola, aquelas doenças de filme que a pessoa pega e morre 1 minuto depois. Não é assim, como eu disse, teve um residencial geriátrico que 60 pegaram e 2 viraram casos graves, né?
Então, tem que ter um meio termo nisso. Ela não exige tanto pânico assim, né? E esperar que os idosos comecem a ser vistos, porque eles estão aumentando a proporção e não tem escapatória, né? Se eles não forem vistos, o caos está instalado, né? A saúde pública já é um caos, se isso não for pensado com antecipação, em 2025, 2030, será 5, 10 vezes pior, né? Muito bom. Então, estou aqui lembrando também da questão dos pets, né? Ter um animalzinho de estimação também, eu acho que estimula bastante os idosos, né? Na questão de ter algum ser ali para eles também cuidarem, uma planta, né? É sempre importante a gente buscar algo que venha também ajudar os nossos idosos sem abandoná-los, sem criar o pânico, que bem falou Alexia, Globo Obituário não dá para assistir mais, né? E eu quero agradecer imensamente ao Dr. Marcos Bettinardi, ele que é psiquiatra e psicogeriatra, que veio aqui trazer toda a sua experiência com o trabalho que ele tem com os nossos idosos. Agradecer ao Alex Grego, que é um empresário, que é um ativista aí pelas liberdades dos idosos, dos jovens, das mulheres, dos homens, liberdade do ir e vir, que tão bem classifica aí a nossa Constituição Federal e que a gente vê, infelizmente, que não está sendo pregada aqui no Brasil. Quero agradecer aos nossos internautas, amigos, parceiros, companheiros, pessoal que nos segue. Alex, quer deixar aí o teu contato na rede social, Facebook, enfim, deixa o teu contato aí. Obrigado pela oportunidade, Nádia. Instagram, Alexis Grego. Facebook, Alexis Grego, tá? Que é o nome que eu sou muito conhecido, né? É que eu vou explicar para vocês, como eu realmente sou de origem grega, né? Meu pai veio da Grécia, então o meu sobrenome é grego. Imagina decorar um sobrenome grego, né? Então todo mundo acaba me chamando de grego, tá? No Twitter também, Alexis Grego, e Alexis Grego em todas as mídias. Que bom. Doutor Marcos? Procurando com o meu próprio nome, Marcos Bettinardi, vai aparecer o meu site, que é o psiquiatraidosos.com.br. Lá tem várias dicas sobre a saúde mental do idoso, como insônia, ansiedade, né? É um site feito para o público em geral. E no Instagram e no Facebook eu também tenho semanalmente sempre um post sobre um assunto da saúde mental do idoso. Olha aí, importantíssimo, gente. Se você gostou, curte aí, compartilhe a nossa live e ficamos juntos. Até a próxima. Muito obrigada. Beijão a todos. Obrigado, beijo. Tchau, tchau.